Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema 7 virtudes do vencedor. Nós vamos nos basear na passagem que está em Números 13, versículos 17 a 20 e 25 a 28. Quando, nas fronteiras da terra prometida, Deus ordenou que se separasse um representante de cada tribo para espiar a terra. Foi assim que Deus ordenou a Moisés. E nós vamos ver o que essa mensagem tem para nos ensinar. O que nós podemos aprender com o relatório apresentado? Em primeiro lugar, os espias reconheceram a excelência da terra e realmente Canaã era uma terra que manava leite e mel. Não obstante, deixaram-se levar pelas aparentes dificuldades que presenciaram nessa mesma terra. E assim, 10 dos espias apresentaram um relatório negativo ao povo. Relataram que em Canaã havia gente forte e grande, e os israelitas, diante dessa gente, não passavam de gafanhotos. Eles se referiam aos filhos de Anak, os homens mais altos daquela época. Mas nós vemos a coragem de Caleb. Veja, Números 13, versículos 30 a 33 diz assim: Então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus filhos. Embora Caleb tivesse se manifestado corajosamente, como nós sabemos, os israelitas preferiram acreditar no relatório dos espias que haviam se intimidado diante dos gigantes que habitavam em Canaã. No capítulo 14 do livro de Números, vemos que a congregação agora estava completamente transtornada, chegando inclusive a sugerir o apedrejamento de Moisés e de Arão. Mas nós sabemos que Moisés interveio e Israel é poupado, porque veio sobre o povo a ira de Deus. Eram 12 os espias. 10 deles, porém, como sabemos, e eu repito, voltaram arrasados, dizendo que realmente a terra era muito boa. Era uma terra que manava leite e mel. E apesar disso, como sabemos, havia gigantes nela. E por isso, eles disseram que jamais poderiam pisar em Canaã. E em razão daquele relatório negativo, você imagina o que aconteceu? Havia 3 milhões de pessoas. A metade Na verdade, aqueles espias, como enviados de Deus, não poderiam ter trazido a má notícia. As dificuldades para os que andam com Deus, na verdade, são oportunidades. Quantos estão sofrendo por pegar e dar ouvidos à má notícia? 2 espias voltaram trazendo a boa notícia. São eles, como sabemos, Caleb e Josué. Então vamos examinar
Caleb e veremos que ele possuía as 7 virtudes do vencedor. A primeira atitude de Caleb foi a separação. Está escrito na palavra de Deus, Números 14, versículo 24, primeira parte. Caleb era um homem separado, tinha um outro espírito, acreditava firmemente na palavra de Deus. Olhando para o que acontecia ao seu povo, Caleb ficou revoltado. Ele não se conformou com aquela situação e por isso foi elogiado por Deus. O Senhor viu nele um outro espírito. Nós também precisamos desse mesmo espírito para não sermos subvertidos pelo mundo. Em 2 Coríntios 6, versículos 14 a 18, Jesus mostra qual deve ser a nossa atitude diante do mundo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor nos exorta a que não nos prendamos em julgo desigual com os incrédulos. Somente os que praticam a palavra de Deus são realmente de Deus. Se você é de Jesus e o serve fielmente, então está sob as bênçãos de Deus. A segunda virtude de Caleb foi a perseverança. Está escrito: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Em todas as circunstâncias, Caleb seguiu fielmente ao Senhor, mostrando-se perseverante. Ele não se deixava abater pela elevada estatura dos filhos de Anak. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor era maior do que todos eles juntos. Caleb não aceitou aquela situação. Firmado nas promessas divinas, tinha certeza absoluta de que aqueles gigantes seriam derrotados e os israelitas tomariam posse completa de todas as bênçãos que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Enfim, Caleb era um homem perseverante. Por falta de perseverança, melhor dizendo, muitos cristãos deixam de receber a bênção. Se lemos a palavra de Deus, ficamos firmes. Jamais devemos abaixar a cabeça, ainda que sejamos odiados por todos. Haveremos de assumir integralmente o que o Senhor tem reservado para nós. Em Mateus 10, 22 está escrito: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É com perseverança que conseguiremos vencer todas as astutas ciladas do diabo e garantir a posse da bênção. A terceira atitude de Caleb foi a coragem. Caleb realmente era um homem corajoso. Quando os hebreus se deixaram amedrontar pelo relatório pessimista, Caleb levantou-se e fez calar o povo perante Moisés. Ele enfrentou aquela multidão enraivecida, violenta e indócil. Em Josué 1,9 está escrito: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo para você não temer, nem se espantar com nada. Seja corajoso, seja corajosa. Onde quer que você esteja, apegue-se com o Senhor.
e haja com determinação. A quarta atitude de Caleb foi a prontidão. Caleb era um homem preparado para executar a obra de Deus. Veja em Números 13:30 que está escrito: Então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb não pediu que o povo orasse ou jejuasse, mas que subisse e derrotasse os filhos de Anak. Ele queria que todos se mostrassem bem dispostos e prontos para o combate. Infelizmente, há muitos filhos de Deus que não se encontram prontos para o combate. E aproveitando esse descuido, vem o inimigo e os domina com facilidade. Temos que estar atentos e prontos para debelar todos os ataques do diabo e para cair por terra todas as suas investidas. Em 2 Timóteo 2,15 está escrito: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A ordem agora é apresentar-se a Deus. Mas de que maneira devemos nos apresentar diante do Senhor? Em primeiro lugar, preparados como obreiros, que não tema e não tenha do que se envergonhar. E para que sejamos bem-sucedidos em nossa carreira cristã, é necessário que vivamos toda a palavra de Deus. E se em nós houver algum pecado, devemos pedir ao Senhor o perdão. É importante lembrar que o perdão, como qualquer outra bênção, só será recebido se o penitente, após confessar o seu pecado, crer que o Senhor o perdoou. Toda oração que não for seguida do crer será uma oração perdida. Após ter certeza de que não existe nada que o separa do Senhor Deus, você deve apresentar-se a Ele aprovado. Aqueles que manejam bem a palavra da verdade são os que vencem todas as batalhas. Eles não procuram desculpa para se justificarem diante de Deus. Eles foram justificados em Jesus. A quinta atitude, ou melhor, virtude de Caleb era a confiança. Caleb era um homem de fé. Ele tinha confiança nas promessas do Senhor. Veja, em Números 13:30 está escrito: Então Caleb fez claro ao povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele não disse: Quem sabe vamos conseguir. Tendo convicção absoluta nas providências divinas, Caleb passou a ensinar o povo a se preparar para o combate. Para ele, só interessava a vitória. A palavra derrota não existia em seu dicionário. Não fique tentando para ver o que acontece, porque não vai acontecer nada. Parta para o combate agora mesmo. Agarre-se às promessas de Cristo e tome posse da terra que mana leite e mel. Haja com fé e determinação. Prestemos atenção ao que diz Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Viva pela fé. Assuma a sua bênção pela fé. Não recue jamais, pois, se você o fizer, a alma do Senhor não terá prazer em você. Quando Jesus venceu o diabo, ele o fez por nós. Não há nada que não tenha ficado para ser terminado depois. A derrota do inimigo foi total e a vitória de Jesus foi completa. Ele faz tudo isso por nós, de modo que agora somos considerados pelo Pai como vencedores. Não assumir o que a palavra declara ser seu significa falta de confiança no Senhor Deus. Anime-se no Senhor e confiante na fidelidade daquele que é a verdade. Tome posse do que é seu. A sexta virtude de Caleb foi ser paciente na perseguição.
Caleb sabia enfrentar a perseguição. Diz a palavra de Deus que todos os que querem andar piamente sofrerão perseguições. Infelizmente, muitos servos de Deus não entendem isto. Eis porque muitos cristãos saem correndo do diabo ao menor sinal de perseguição. Não tenha medo das perseguições. Enfrente-as em nome de Jesus. Nós já vimos que Caleb fez calar todo o povo. Em Números 14:10 está escrito: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Temos que deixar de ser covardes. Se Deus nos der o prazer de morrer pela sua obra, haveremos de glorificá-lo por isso. É melhor morrer por amor a Cristo do que morrer de câncer ou debaixo de uma carreta na estrada. Se quiserem nos perseguir, que nos persigam, mas não nos acovardemos. O Senhor diz em Mateus 5, versículos 11 e 12: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguires, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Tomemos o exemplo de Estevão, que, embora apedrejado, glorificou o Senhor Jesus Cristo. Em muitos lugares do mundo, os cristãos são sistematicamente perseguidos por causa da sua fé e não a renegam, perseveram até o fim. Temos que ter uma confiança no Senhor bem desenvolvida. Se Ele nos permite passar por certa situação, vamos aceitá-la fielmente. E sem sairmos da palavra, enfrentemos a provação, sabendo que dele, o justo juiz, haveremos de receber a nossa recompensa. Seja no trabalho, na vizinhança, na escola ou em qualquer lugar, sirva a Cristo. Se o diabo se levantar contra você, amarre-o em nome de Jesus. Se o inimigo quiser trazer qualquer mal, insinuando ser isto a sua cruz, não aceite. O Senhor já sofreu em seu lugar. A sétima virtude de Caleb foi apoderar-se da bênção. Este foi um discípulo que soube tomar posse da bênção. E não são todos os cristãos que sabem se apossar daquilo que o Senhor Jesus lhes coloca à disposição. Caleb ouviu as promessas dos lábios de Deus. Moisés as repetiu. Por sua vez, ele tomou posse da bênção. Caleb segurou a promessa e não mais a largou. Em Números 32, versículos 11 e 12, está escrito: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Quando aqueles espias incrédulos deram aquela má notícia ao povo, Deus ficou muito magoado. E, em consequência daquela rebelião, ele disse que os israelitas de 20 anos para cima não estariam naquela terra que por juramento havia sido prometido aos patriarcas. Os filhos de Israel poderiam chegar rapidamente a Canaã, mas por causa das suas muitas rebeliões, viram-se obrigados a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, até que o último incrédulo morresse. Os espias incrédulos morreram em virtude de uma peste. Os outros incrédulos que acreditaram na má notícia morreram de velhos. Nesses 40 anos, Deus operava milagres diariamente, preservava a roupa dos israelitas, os sapatos e a saúde. Quando os incrédulos morreram, os israelitas puderam, enfim, tomar posse da terra que mana leite e mel.
toda aquela geração, exceto Calebe e Josué, pois esses criam firmemente nas promessas divinas. E aí, Calebe toma posse da bênção. Vejamos agora como Calebe tomou posse da bênção. Se lermos Josué capítulo 14, veremos que os israelitas, após entrarem na terra prometida, começaram a se apropriar dos seus lotes. Tomemos o caso particular de Calebe. Josué 14, versículos 6 a 15. E você pode consultar depois. Calebe sabia realmente reivindicar a bênção, mas há muitos cristãos chupando o dedo, porque não sabem determinar as bênçãos que o Senhor colocou à nossa disposição. Pare de ficar dizendo que não há jeito. Há jeito sim. Haja como Calebe e tome posse da bênção imediatamente. O Senhor Jesus disse em Apocalipse 3:21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai ao seu trono. Deus não quer que vivamos derrotados. Ele quer que em todas as coisas sejamos vencedores. Então eu pergunto, o que lhe resta fazer? Vença todos os obstáculos e sente-se no trono com o Senhor Jesus Cristo. Também em Apocalipse 21:7 está escrito, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Tornando-se vencedor, todas as coisas preparadas por Cristo, desde a mais remota eternidade, serão suas. E que coisas são essas? As bênçãos, as promessas, as alianças e os concertos. Afirmou o Senhor certa vez que ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 13. Não aceite a derrota. Levante a cabeça e tome posse de todas as bênçãos em nome de Jesus. Mire-se no exemplo de Calebe. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está triste conosco, não temos capacidade para derrotar mal algum. Mas quando Ele está alegre conosco, temos força necessária para derrotar o diabo e reivindicar a bênção. É hora de tomar posse da nossa bênção em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos e queremos, neste momento, seguir o exemplo de Calebe. Nós vamos permanecer firmes, vamos seguir a tua palavra, vamos crer nas promessas, vamos perseverar. E no final, vamos tomar posse da bênção, ainda que tenhamos dificuldades, obstáculos, mas nós cremos, Pai, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E neste momento eu lhe peço favor daqueles que são doentes, que o Senhor visite este organismo, que o Senhor repreenda todo mal, toda enfermidade, o Senhor opere a cura divina e dê a essa pessoa a saúde divina. Também quero lhe pedir em favor daqueles que passam por necessidades. Envie a provisão, tudo que essa pessoa necessita. E também vá a essa casa, este lar. Coloque a união, a harmonia e a paz que excede todo entendimento. Enfim, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramado sobre este lar e sobre essa casa, em nome de Jesus. Desde já eu te louvo e te agradeço. Creio e confio nas tuas promessas e que cada um também tome posse hoje da sua bênção em nome de Jesus. E antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.